Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ricasbet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os melhores palpites e análises para os jogos desta quinta-feira, dia 25/9. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal aí e deixar o seu like, beleza, rapaziada? Separei alguns jogos aqui, alguns jogos sul-americanos e alguns jogos da Europa também. Vou trazer também um bilhete pronto aqui, então fica até o final do vídeo para ver a análise de cada jogo desse, beleza? Começando aqui com o Oviedo e Barcelona, né? Barcelona amplamente favorito, 62% de chance de vencer o jogo na partida e 51% de chance de vencer no primeiro tempo, né? A equipe do Oviedo, que já testou sua força contra equipe de nível muito maior, já enfrentou o Real Madrid, tomou um amasso do Real Madrid. Real Madrid finalizou mais de 20 vezes contra o Oviedo, 3-0 na casa do Oviedo, e agora vai pegar um time do mesmo nível, né? Então não tem como esperar um resultado aqui, a não ser uma vitória do Barcelona aqui, né? A equipe do Oviedo, que em 5 partidas de La Liga perdeu 4, só ganhou apenas uma partida. A equipe tem menos 7 de saldo de gol, ou seja, ela sofre muito mais gols do que faz. Até aqui o Oviedo só fez um gol e sofreu 8, né? Enquanto o Barcelona é o melhor ataque da La Liga, fez 16 gols e sofreu apenas 3. Nesse momento o Barcelona é o melhor ataque e a melhor defesa da La Liga, beleza? Yamal não vai jogar essa partida, mas a equipe mesmo sem Yamal está desempenhando o mesmo nível de sempre, beleza? O Barcelona aí, que vem de 3 vitórias consecutivas, é o primeiro time a marcar. Em 10 dos últimos jogos, o Barcelona marcou o primeiro gol do jogo em 9. Ou seja, o Barcelona pode até ganhar no primeiro tempo esse jogo, né? Dos últimos 9 em 7, o Barcelona ganhou logo no primeiro tempo. E o Oviedo, dos últimos 5 jogos, em 4, eles sofreram o primeiro gol da partida. Então você vê aí que é uma tendência clara para a vitória do Barcelona até no primeiro tempo. Mas aí eu deixo pro ao vivo pra gente pegar ali a leitura do melhor momento, né? Na hora que o Barcelona começar a meter pressão, aí a gente pega aí uma possível vitória do Barcelona logo no primeiro tempo do jogo. O Barcelona, rapaziada, que eu falo sempre pra vocês, dificilmente o Barcelona de Hansi Flick é um time que marca um golzinho só, né? Se você ter ideia, das últimas 10 partidas, em 8 o Barcelona marcou pelo menos 3 ou mais gols. Então aí, só você ver que aí que é o melhor ataque da La Liga, né? Então não tem muito o que comentar aqui. É Barcelona para vencer, se você quiser botar com algum bilhete, Barcelona com mais de um gol e meio, ou se levar para o vivo tentar pegar um odd maior, Barcelona para vencer logo no primeiro tempo. Red Bull, Salzburg e Porto, né? Aqui a gente tem um Porto que começou voando a temporada, o Porto que nem sequer empatou, né? Vem de várias vitórias seguidas aí, marcando gol todo jogo, saindo na frente do placar. Dos últimos 10 jogos, para você entender, o Porto marcou gol em todos, venceu os últimos 8 jogos seguidos e, além disso, marcou o primeiro gol do jogo em 80% dos últimos 10 jogos. A equipe do Porto aí começou voando, né? E a equipe do Salzburg vem oscilando aí, né? Empatando algumas partidas, perde outra aqui, outra ali. Das últimas 3 partidas, por exemplo, perdeu 2 e empatou uma. Então você vê aí que até contra os times de lá da Áustria, que nem lá essas Coca-Cola toda, o time tá tendo dificuldade. A equipe do Porto começou 100%, né? Inclusive o Porto já ganhou do Sport, né? Que é um adversário de alto nível de lá de Portugal. E o Porto já venceu essa temporada. Já venceu até o Atlético de Madrid no amistoso essa temporada, é verdade, mas mediu força, né? Então não tem como ficar contra o Porto nessa partida. O Porto já tem um elenco muito melhor, né? Um investimento muito mais caro do que o Salzburg. E o momento das duas equipes aponta como o Porto levemente favorito. Fora o empate, para quem quiser botar na duplinha, para quem quiser botar individual, handicap asiático 0.0, pode ter até valor a favor do Porto se tiver com a odd ali 1.6 em diante. Estudiantes e Flamengo, né? Flamengo ganhou o primeiro jogo de 2-1, era pra ter ganhado demais, fez 2 gols cedinho, né? Inclusive, pegamos essa partida aí, foi Flamengo pra ganhar com menos de 5 gols no jogo, né? Imaginávamos que um jogo truncado, um jogo de Libertadores, time argentino faz catimba e tal. Flamengo fez 2 gols cedinho ali, né? E a gente pensou que ia dar red, né? Mas graças a Deus deu green aí. Flamengo não fez mais gols, tomou até um ali, né? Ficou 2-1 no finalzinho, o Flamengo tomou um gol. E não precisamos sofrer, né? Rapaziada, é o seguinte, o Flamengo é muito mais time, né, do que o Estudiantes, não tem nem como comparar, né? O jogo de ida ficou visível isso, né? Flamengo, o elenco aí praticamente tem dois, três times, né? À toa que não perde os últimos 10 jogos, o Flamengo não sabe o que é perder, né? Marcou gol em todos os últimos 10 jogos, vem vencendo a grande maioria no primeiro tempo. Pra você ter uma ideia, dos últimos 10 jogos, o Flamengo venceu no primeiro tempo em 80% desses últimos 10 jogos, né? Então não tem como apostar contra o Flamengo, né? Flamengo empate numa dupla, ao vivo, se o Flamengo estiver perdendo, buscar dupla chance, alguma coisa desse tipo aí. A favor do Flamengo. Eu não gosto de buscar vitória seca aqui, porque o Flamengo já ganhou o primeiro jogo, né? E não necessita da vitória. Então eu fico meio com o pé atrás de apostar em mercado de vitória e equipes que não precisa vencer. A não ser que o nível for muito, muito, muito diferente, né? De uma equipe para outra. Mas nesse caso aqui, vai jogar na casa do Estudiantes. Flamengo aí até o empate aí
Flamengo se classifica. São Paulo e LDU. Aqui é o cenário bom para buscar o mercado de vitória no ao vivo com odd mais valorizada, né? A equipe do São Paulo perdeu da LDU no jogo de ida, né? Acho que foi o quê? 2-0 foi. São Paulo, rapaziada, perdeu o jogo, mas não merecia perder aquele jogo, tá? A gente naquele jogo, a gente apostou, LDU um empate na dupla chance. O empate aí, se o São Paulo terminasse empatado aquele jogo, era de bom tamanho. O São Paulo perdeu vários gols, né? Mesmo jogando na altitude, o São Paulo conseguiu criar bastante chance de gols, né? Só que errou na pontaria. Porém, no comando de Crespo, no Morumbi, o São Paulo tá muito bem, né, cara? São Paulo tá muito bem, não tem como ficar de fora aí numa vitória do São Paulo ao vivo com odd mais alta. Nos últimos 10 jogos no Morumbi, o São Paulo ganhou 80% desses últimos 10 jogos. Marcou o primeiro gol nos últimos 7 jogos que fez no Morumbi. E a equipe venceu no primeiro tempo nesses últimos 7 jogos no Morumbi, né? Como o São Paulo precisa dessa vitória, perdeu de 2-0 no jogo de ida, então ele precisa ganhar por pelo menos 2 gols para ir para pênalti. Ou se ele quiser passar direto, precisa ganhar por 3 gols de diferença. Então o São Paulo vai entrar pressionando. Para quem quiser montar bilhete do Criar Aposta, vale a pena você colocar finalizações no primeiro tempo do São Paulo, mais de 7. Criar Aposta, mais de um escanteio, porque a LDU não tem precisão de atacar, vai se retrancar. E o São Paulo tende a atacar desde os minutos iniciais, porque precisa de vários gols aí para estar se classificando. Mas eu pretendo buscar o básico aqui, né? Se o São Paulo demorar de fazer o primeiro gol, buscar uma vitória aqui do São Paulo no ao vivo tem mais valor. A não ser se o São Paulo estiver amassando no primeiro tempo, tiver várias finalizações, criações de jogadas claríssimas para marcar, aí dá para buscar uma vitória do São Paulo no primeiro tempo. Mas esses jogos sul-americanos aqui, eu fico meio com o pé atrás de trabalhar esses mercados mais agressivos, porque o favoritismo não é sempre assim tão claro, né? Mas aí vai para a leitura de jogo. Mas o básico aqui, vitória do São Paulo. Agora separei dois jogos do México aqui, que começa à meia-noite, né? 2 jogos com tendência para pelo menos 2 gols aqui. Atlético São Luís e Clube América e Santos Laguna e Clube Tijuana, né? Se você ter ideia aqui dos últimos jogos aqui, o Atlético e São Luís dos últimos 10 jogos é uma mamadeira. Mesmo em casa, sofre gol nos últimos 7 jogos. Nos últimos 10 jogos em casa, sofreu gol em 9. 90% aí dos jogos em casa sofrendo gol. Porém, é um time que marca gol com frequência também. Nos últimos 10 jogos, marcou gol em 90% dos jogos. Todas as duas equipes fazem jogos de ambas marcas. Das últimas 10 partidas do Atlético São Luís, 7 bateu ambas marcas. Das últimas 10 partidas do Clube América, 8 bateu ambas marcas. São duas equipes aí que fazem e sofrem gol com muita frequência. Tanto que a probabilidade de ambas marcas aqui, ó, tá 61% aqui de chance. Santos Laguna e Clube Tijuana, a mesma coisa, 64% de chance de bater aqui o ambas marcam, porque são duas equipes que jogam muito ofensivas, né? Os números falam por si. O Santos Laguna, para você ter ideia, das últimas 10 partidas sofreu gol em 90% desses jogos. O Tijuana marcou gol nos últimos 10 jogos seguidos e 70% desses jogos batendo o mercado de ambas equipes marcam. Então é 2 jogos que tem tendência para ambas marcam. Separei aqui para pelo menos 2 gols aqui, ou até gol no primeiro tempo também, como eu falo sempre a vocês. Jogos com essas características tendem a sair gol no primeiro tempo na grande maioria das vezes, né? Das últimas 10 partidas em casa, o Santos Laguna, 8 bateu gol no primeiro tempo. Dos últimos 10 jogos fora de casa, o Tijuana, 9 bateu gol no primeiro tempo. Então não tem pra onde correr. 2 jogos com características bem over, né? Então fica ligado em gol no primeiro tempo. Se o primeiro tempo terminar 0-0 ou acima de 1,5 gol no segundo tempo, tem bastante valor esses jogos. E o bilhete pronto que eu falei pra vocês é aqui, ó. Vitória do Barcelona fazendo o básico, né? E o jogo de sexta-feira que eu selecionei aqui para botar nessa dupla é o jogo de Bayern de Munique contra o Werder Bremen. Aqui você vai utilizar o Criar Aposta, colocar Bayern de Munique para ganhar por 2 ou mais gols de diferença e Bayern de Munique para ganhar no primeiro tempo, né? Para você ter uma ideia, o Bayern de Munique vem vencendo no primeiro tempo nos últimos 9 jogos seguidos, né? A equipe vem vencendo tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Para você ter ideia, nos últimos 10 jogos, o Bayern de Munique venceu no primeiro tempo em 80% desses jogos e venceu no segundo tempo também nos últimos 5 jogos, né? Que ele fez, ganhou no segundo tempo. Então não tem para onde correr, né? O Werder Bremen sempre que enfrenta o Bayern de Munique é um saco de pancada. E o atual momento do Werder Bremen também não é muito bom, né? A equipe tá beirando a zona de rebaixamento e já sofreu 2 goleadas, né? Tomou 4 do Eintracht Frankfurt e sofreu 3-0 do Freiburg. E agora pegando o Bayern de Munique, a tendência é que continue, porque o nível do Bayern de Munique é muito grande, né? Dentro de casa, o Bayern de Munique ganhou todos os jogos de Bundesliga por mais de 2 gols de diferença, por 2 ou mais gols de diferença. Até aqui o Bayern de Munique fez 4 jogos da Bundesliga. Desses 4 jogos, 3 eles ganharam por 2 ou mais gols de diferença. Então não tem para onde correr. O Bayern de Munique é a máquina de moer cana. A máquina de moer cana que pega o adversário, não tem piedade nenhuma. Inclusive o último jogo aí deu uma goleada dentro de casa também. Então não tem para onde correr, né? Pegou a equipe do Hamburgo, deu 5-0, sem piedade. Se não tira o pé, o segundo tempo ia ser
Mais ainda, porque 4x0 só foi no primeiro tempo. Pegou o Chelsea, deu 3x1 no último jogo em casa. E tô no tempo pra onde correr, mano, rapaziada. A linha de frente com Luiz Dias, Gnabry, Harry Kane e Olise, esqueça. Só se for uma zebra muito grande aqui pra esse mercado não bater, mas a tendência tá muito boa. Então essa dupla aí tá dando 1,80 na 365. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Entra no grupo Telegram pra receber as notificações aí dos bilhetes prontos em primeira mão. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, falou.